Irmãos, estou gravando isso aqui para os irmãos que interessa, né, saber o começo, o início, o movimento da obra de Deus no Jardim Miranda. Então, esta obra começou por volta, não tenho data assim certa, mas em 1958 eu já tocava, era oficializado, e foi aberta uma salinha na Vila Lisboa, na rua, na verdade, Benedita Franco da Veiga. Então, ali nós nos reunimos numa casinha pequena da irmã Amélia, e ficamos ali congregando por 17 anos. A obra ficou bem pouco, irmãos, bem pouquinho irmãos, mas não tinha mais igreja em Mauá, só a central de Mauá, essa era a segunda congregação. E nós, então, ficamos ali servindo a Deus. E quando foi em 1967, então Deus me pôs no ministério de cooperador de jovem ali naquela salinha. E depois o Senhor nos abençoou, foi indo a obra de Deus crescendo, e Deus foi abençoando. E em 1974 foi aberta, no mês de maio, a congregação hoje do Jardim Miranda. E Deus abençoou bastante e veio até esses dias nesta forma, não é? Deus nos abençoou bastante e cresceu a obra de Deus. E depois, por ali, dali, foi nascendo outras congregações, como teve no Jardim Araci, os irmãos da Comum eram Miranda, depois também o Bom Recanto era o Miranda, todos a Irmandade congregavam no Miranda, o Jardim Colômbia, todos congregavam no Miranda, a igreja enchia de muita Irmandade. Chegamos até o dia de hoje, Deus nos tenha abençoado. E primeiro cooperador da salinha de Lisboa, operador do ofício ministerial, foi o irmão Carlos Batista, e durou alguns anos, poucos anos. E depois, em 1969, eles preparou o nosso irmão Fausto Madureira como cooperador ali, não é? Cooperador não, Vila Lisboa, e ficou, e depois quando passamos para o Jardim Miranda, hoje ali na rua Adelmo Finelli 24, em 1980, o Senhor levantou nosso saudoso irmão Fausto Madureira para ancião e, e também me colocou como cooperador do ofício ministerial ali em 1980. Em 1984, o Senhor recolheu o irmão Fausto Madureira, então ficou a obra sem um ancião local. E depois, passou alguns meses, no ano seguinte, de 1985, o Senhor trouxe para nós, transferido da central, o irmão João Belotti, e durou 28 anos, o ministério do irmão João Belotti, ali no Jardim Miranda. E depois o Senhor recolheu o irmão João Belotti, eu não tenho assim o ano certo, mas é 2012 mais ou menos, e ficou, aí o Senhor preparou um ancião, o irmão Moacir Rodrigues, que atendeu a obra por alguns anos, poucos anos ali, também o Senhor recolheu, o irmão Moacir. Aí ficou o irmão Genésio Baiano, atendeu por alguns 2 anos, e depois o Senhor me levantou também ali como ancião na igreja do Miranda, e preparou o cooperador de adultos, depois também mais para frente o cooperador de jovens menores, e a orquestra, e o Senhor preparou então irmão Hélio, que é o encarregado da orquestra ali. Mas o primeiro encarregado de orquestra foi o irmão Benedito, que não tem um sobrenome dele. E assim foi, a obra chegou até este ponto, nesta maneira, tá bom? Então, aquele que interessa ouvir isto, está tudo gravado aqui, a irmã pode, que me pediu, pode ver que essa é a história da obra de Deus do Jardim Miranda de hoje, tá bom? Deus abençoe, e com Deus, a paz de Deus a todos. Como se faltou alguma coisa, então eu quero relatar, né? Que teve a congregação até o dia de hoje, do nascimento da obra de Deus ali na Vila Lisboa. Nós ficamos 17 anos congregando ali na Vila Lisboa, numa salinha, não é? Da casa da irmã Mary. E como eu já falei antes, e tinha o cooperador, o Fábio Madureira, e depois, primeiro foi o irmão, foi outro irmão, Carlos Batista, que ficou poucos anos, depois o irmão Fausto, depois eu.
Então, desde que fundou a obra de Deus aí, o irmão Wilton é o quarto cooperador do ofício ministerial. O terceiro foi eu, ele é o quarto. E quando Deus me chamou para o ministério do cooperador do ofício ministerial, tinha o irmão Zezinho, que agora eu não me lembro assim, o sobrenome dele, que ficou no meu lugar de cooperador de jovens e menores por 13 anos. Eu fui 13 anos de jovem. Depois, até quando o senhor me pôs de cooperador, ele ficou em 1980. Também não tenho assim a data de quando o senhor recolheu, ficou bastante anos. Aí Deus preparou o irmão Wilton para o cooperador de jovens. Segundo ele ficou alguns anos também, mais ou menos 9 anos, mais ou menos. E depois, o irmão Wilton de cooperador de jovens, durante esses anos, o senhor chamou ele para cooperador do ofício ministerial. E no lugar dele, o senhor foi levantado o irmão Danilo. O Danilo que está atuando até o dia de hoje. E essa é a obra de Deus aí na Jadibira. Encontramos também com as dificuldades, com os tempos ruins, lugar ruim, difícil de congregar. E foi atuando, crescendo a cidade, melhorando, e hoje está uma benção aí, né? O povo agora é pouco, porque teve muitas congregações em volta. Então, isso é o que faltou para nós relatar nesse relato aqui, que estou mandando para os irmãos, de acordo com o que os irmãos queriam ouvir, tá bom, irmão? Então, é uma bênção e passamos algum sofrimento, como no começo da obra na salinha, ficamos 8 anos cantando hinos sem nenhum instrumento, só cantava. Então, era um pouco difícil, mas Deus abençoou, deu coragem e ânimo e não faltava no nosso culto. Então, foi uma benção de Deus para nós até o dia de hoje, né? Pela misericórdia de Deus, estamos aí. Agora foi uma longa jornada. Deus abençoe quem está ouvindo. Paz de Deus com todos. De 1964, o irmão Toninho Carvalho foi cooperador de jovem, o primeiro cooperador de jovem na Vila Lisboa, e atuou até 1967, quando Deus o levantou como diácono na cidade. E depois disso, eu fui o sucessor do irmão Toninho, pela preparação de Deus e assim confirmado. Esse é o ministério do diácono, né? E também logo em seguida do irmão Fausto, como ancião, veio o irmão José Marciano como diácono, mais ou menos, mas é mais ou menos em 82. E ele ficou por alguns anos, depois ele mudou-se para o Paraná, né? E, aliás, mudou-se para o Mato Grosso. Ficou um tempo sem o diácono. Depois de 1993, o senhor levantou o irmão Alcides para o diácono nosso. Então ele também faz parte da história, desde 93, da história do Miranda, viu? Está com 32 anos que Deus levantou o servo de Deus como diácono e que ele está bastante antigo já no ministério, tá bom? Deus abençoe, paz de Deus.